Olá, professores, professores coordenadores, sejam muito bem-vindos à primeira TPC de EMAI do ano, que está sob a nossa responsabilidade da Diretoria de Ensino Campinas Leste. Eu, Lucimara, junto com a minha colega Tamires, vamos hoje desenvolver as atividades propostas, mas em nome da desejamos que vocês tenham um ano, ótimas formações. Sejamos cada vez mais solícitos em ajudar aqueles que precisam, em fazer com que o conhecimento percorra todos os ambientes da escola, mesmo para aquelas colegas que não aderiram a essas duas aulas de EMAI, de formação de EMAI. Então, que possamos ter um grande momento este formativo, e vocês vão ver que, de modo geral, nós vamos fazer um panorama do ano, apontando os quesitos mais importantes para que essa formação aconteça da melhor maneira possível. Bem, nós trazemos aqui uma citação de D'Ambrosio, de 1986, onde ele diz que a matemática está fortemente arraigada a fatores socioculturais. Isso nos conduz a atribuir à matemática o caráter de uma atividade inerente ao ser humano, praticada com plena espontaneidade, resultante de seu ambiente sociocultural e, consequentemente, determinada pela realidade material na qual o indivíduo está inserido. Eu gosto sempre de trazer que D'Ambrosio ainda está vivo, ainda pesquisa, ainda trabalha, e ele traz para nós a etnomatemática, onde nada que tem número, envolvimento de cálculos, enfim, tudo que está relacionado à matemática não pode ser desvinculado desse nosso cotidiano, do que culturalmente nós aprendemos, e então começamos a estabelecer as relações. Diante disso, nós trazemos hoje os objetivos desse nosso encontro, onde nós vamos apresentar e articular as habilidades essenciais, as sequências de atividades presentes no material de trabalho. Vamos indicar a utilização de novos materiais, aprender sempre o 2021 e o currículo em ação, trazer à tona a importância das avaliações diagnósticas e processuais e suas contribuições para o processo de ensino, demonstrar a organização das APPCs EMAI e indicar sites e plataformas para suporte do trabalho anual. Nos conteúdos de hoje, nós temos as habilidades essenciais 2021, os materiais didáticos, as avaliações diagnósticas e processuais, a APPC EMAI, sites e plataformas úteis. Bem, nós vamos agora expor aqui um aviso importante para aqueles professores que estão aderindo esse ano a essa formação de EMAI, para aqueles que já há algum tempo participam, já estão habituados a esse momento formativo, mas que, antes de mais nada, a gente tenha em mãos um caderno, ou uma pasta, ou que seja um bloco de anotações, para que esse momento se solidifique, ele fique registrado, que ele se torne memória. Porque, antes de mais nada, nós recorremos aos nossos inscritos para nos reportar algum termo esquecido, algo que é novo hoje e no futuro eu possa ter dificuldade de reencontrar nos dados, enfim. Quando a gente traz essa função social do registro, a importância que ela existe na nossa vida enquanto profissionais da educação, nós estamos também deixando nossas marcas, o nosso entendimento em tudo aquilo que nos é fornecido através de informações, de orientações, de informações. Ok? Então, mantenham sempre nesses nossos encontros, enquanto DE, enquanto escola e enquanto EFAP, algo para vocês irem anotando, porque certamente vocês vão consultar num período até menor do que a gente espera. Bem, chegamos
a leitura em voz alta, que é a nossa primeira atividade e vai ser para sempre, né, por um longo tempo. Hoje, eu escolhi o livro O Sinal do Pajé, que é um livro que faz parte do acervo da sala de leitura. É um livro que foi construído a várias mãos, logicamente, mas a editora Peirópolis divulgou esse trabalho tão significativo de Daniel Munduruku. Se todos o conhecem, devem ficar felizes com as escritas dele, mas Daniel é um indígena, né, pelo sobrenome a gente já identifica. Ele nasceu no Pará e ele ousou, né, ele saiu do local onde nasceu e foi se aventurar, ele foi estudar, ele se tornou um filósofo, um historiador e um psicólogo. Eu comecei a me simpatizar ainda mais pelo Daniel a partir do momento que presenciei algumas lives dele no ano de 2000, estávamos totalmente reclusos, né, no distanciamento social que nos foi imposto. E venho manipulando as obras dele há algum tempo. Hoje, eu escolhi, dentro das 54 obras que ele já fez, já tem direcionada ao público infanto-juvenil, eu escolhi Hoje à Tarde na Curva do Rio, uma das obras que mereceu premiação ao autor, e eu sempre gosto de dizer nas APTCs ou nas orientações técnicas que realizamos, que o Prêmio Jabuti é um dos mais significativos para autores e autoras, para os escritores, e ele ganhou esse prêmio. Além dele, também foi congratulado pela Academia Brasileira de Letras, pelo CNPq e, inclusive, pela Unesco. Então, vejam a grandiosidade de quanto ele traz em suas obras da cultura indígena, desmistificando que a gente só precisa trazer a figura dos indígenas, sua cultura, seus costumes, no mês de abril. Então, a qualquer momento, nós podemos trazer culturas diversas nesse espaço dedicado a uma leitura em voz alta, uma leitura que traga prazer para nós e que brilhante, seja o início das aulas, seja o início de encontros como esse, enfim, leitura em voz alta é algo que já está arraigado em nós e nós vamos dar continuidade a isso. Então, agora, eu leio para vocês do livro O Sinal do Pajé, Hoje à Tarde na Curva do Rio. Quando amanhece na aldeia, o barulho que os pássaros fazem é bonito de se ver, ou melhor, ouvir. A alegria toma conta de todas as pessoas que despertam para o novo dia. Muitos homens já saíram para a caçada e a pescaria, enquanto as mulheres e as crianças ainda estão se arrumando para seus afazeres domésticos. Os meninos, quase homens, e as meninas, quase mulheres, formam grupos entre si. Cada grupo obedece às ordens de seus corpos de se juntarem para mais um dia de preparação para o ritual da maioridade. Cabem a eles e a elas tarefas comuns que lhes são passadas pelas mães. Arrumar o fogo e mantê-lo aceso, ir ao rio e encher as bilhas com água potável, catar lenha para o fogão de barro e, especialmente, comentar o que aprenderam com seus pais, padrinhos e madrinhas. Assim ocorre para que o novo conhecimento seja partilhado com todos da aldeia. Curumim e seus amigos estão meio com todo o rebuliço que acontece na aldeia, e o tema das conversas toma sempre o mesmo rumo. Fazer ou não o ritual da maioridade? Embora todos saibam da importância de tal rito, ainda assim tem alguma dificuldade em aceitarem sua continuidade. Também entre as meninas, o assunto recorrente é o fato de os rapazes quererem ir para a cidade. Para elas, isso parece um pouco perigoso, pois se eles partem, elas ficam sozinhas na aldeia e, fatalmente,
os casamentos iriam rarear cada vez mais, até que a tradição já não tivesse mais sentido para ninguém. As mães estavam atentas às dificuldades pelas quais passam seus filhos. Procuravam auxiliá-los, fazendo-os notar a importância dos rituais para o bem-estar da comunidade. Como a formação dos rapazes cabia aos homens, as mulheres ficavam apenas observando os rumos que as coisas iam tomando. Afinal, elas tinham que confiar nos maridos e em sua capacidade de interferir de forma positiva na vida dos jovens. Ainda assim, vez ou outra, elas convocavam os rapazes para algum tipo de conversa com as meninas, aproveitando-se da ausência dos homens que iam pescar. Curumim, sempre retraído, gostava de ouvir as palavras das mulheres. Ele notava que elas tinham muito a contar, pois eram as primeiras a ouvir as histórias dos antepassados contadas pelos avós. Curumim lembra-se com nitidez da última conversa que ouviu da boca de uma avó em um encontro de todos os líderes das aldeias. A anciã tinha vindo de muito longe para participar. Ela dizia que sua hora estava chegando e que logo se uniria à nascente do para onde seu espírito seria levado, assim como foram os espíritos dos antepassados. Esse havia sido um dos principais motivos para ela participar daquela reunião. Era uma despedida. De fato, alguns dias depois, ela faleceu. Segundo as pessoas que viviam próximas a ela, a sábia mulher deitou-se em sua rede e despediu-se de todos com uma estranha alegria nos lábios. Curumim lembrou-se dela porque a mulher fez algo muito diferente. Convidou todos os jovens, rapazes e moças, para encontrarem-se com ela. Quando alguém lhe perguntava quando e a que horas seria o encontro, ela imediatamente respondia: hoje à tarde, na curva do rio. Quando a tarde caiu, todos foram ouvir o que a mulher tinha a dizer. Ela sentou-se em um banco e pediu que todos sentassem ao seu redor. Quando ficou satisfeita, passou a narrar uma história que, segundo ela, era a pura verdade. Crescer é sempre dolorido, meus netos. Ninguém gosta de mudar, mas basta olhar para a natureza para ver que ela é prova viva de que toda mudança traz benefícios. Estamos no tempo da seca e pedimos que chova porque a chuva irá trazer, ao menos, a esperança de que a semente que jogamos lá no terreiro irá brotar. Talvez ninguém tenha perguntado à semente se ela quer virar espiga de milho. Está dentro dela ser espiga, só que, se ela não for plantada devidamente, jamais conseguirá se transformar. Vocês são como a semente do milho. E ela continuou com a história. Contam meus pais, menino muito triste na aldeia. Foi tudo de repente. Ele amanheceu assim, não queria falar com ninguém, nem brincar, correr, subir nas árvores. Nada do que ele adorava fazer todos os dias. Passava horas olhando para o rio e ali ficava até a noite, quando a lua aparecia. Na aldeia, todos pensavam que ele estava doente. Até o pajé foi vê-lo. Achavam que era encantamento, desses que os espíritos da natureza põem nas pessoas. Ninguém conseguia que ajudasse a curar o menino. Os velhos da aldeia se reuniam para discutir o que fazer com ele, mas toda tentativa era inútil e nada acontecia. Num dia, sem mais nem porquê, o menino apareceu todo contente. Todos quiseram saber o que havia acontecido, e ele calmamente explicou. Eu queria saber coisas e comecei perguntando para os mais velhos, e eles nada disseram. Perguntei à natureza, e ela calou. Perguntei a mim mesmo, e meu coração mandou-me perguntar à tradição que, finalmente, me disse: o que os velhos sabem é um pequeno círculo.
O que a natureza sabe é um médio círculo. O que a tradição sabe engole os dois. Assim mesmo, buscando respostas, sei que tudo o que preciso saber já está aqui, escrito em nossa memória. Do que mais preciso para ser feliz? Depois desse dia, o menino nunca mais teve nenhum tipo de dificuldade em viver na aldeia. Eu mesmo digo a vocês, nada precisa ser buscado lá fora, se temos tudo aqui, pertinho. Eu já estava indo embora desse mundo e posso dizer com certeza, não há felicidade a não ser no lugar que mora dentro de nós. Esse lugar é encantável e quem sabe transformá-lo no lugar de sua realização não precisará de mais nada para ser feliz. Eu o encontrei. Dito isso, a mulher fitou o grupo de meninos e meninas como se quisesse confirmar em cada rosto a compreensão de suas palavras. Em seguida, tomou o velho cachimbo nas mãos e levou-o à boca, dando fortes baforadas. Curumim permaneceu calado, quieto, pensativo. Mais uma vez, teve a sensação de que tudo o que ouvira era apenas mais um sinal do pajé. Não deixou, porém, de ver uma grande felicidade estampada no rosto daquela venerável avó que parecia andar em dimensões que seu pensamento ainda não alcançava. Sentiu mais uma vez que a tradição lhe marcava um sinal na testa, como se dissesse que tudo aquilo deveria ter continuidade no futuro. Com esses pensamentos, Curumim suspirou com melancolia e deu um forte beijo na fronte daquela mulher, que logo iria deixá-los. Queria manter a lembrança dela bem viva em sua memória. Quando eu ficar velho, quero ser como esta minha avó, pensou o menino antes de ir embora. Olá, professores. Olá, professores coordenadores. Vamos dar continuidade ao nosso EMAI com essa pergunta. Por que é necessário o conhecimento matemático? E de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso documento normativo, que alicerça o nosso currículo paulista, vamos responder. O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades. A matemática para além do espaço escolar, matemática em nossa vida. E o letramento matemático no ensino fundamental? O ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definindo como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e percebe o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso, fruição, também aqui na nossa BNCC. E o EMAI, né? Qual que é o sentido do EMAI? O que o EMAI vai trazer para nós, esse momento formativo? O EMAI, ele vai desenvolver conhecimentos essenciais de quem ensina matemática. Aqui, nós vemos uma citação da professora Maria de Lourdes Serrazina, da Universidade de Lisboa. Ela considera que todos nós somos educadores matemáticos e que os anos iniciais
ele ancora o trabalho para os demais segmentos. Por isso, é necessário desenvolver os 3 tipos de conhecimentos essenciais. E quais são esses 3 tipos de conhecimentos essenciais? O primeiro é o conhecimento da matemática, que engloba fatos, conceitos e procedimentos. Saber as relações da matemática com a vida e os seus objetivos, além de ser um conhecimento fundamental para que o professor consiga explicar e desempacotar, fazer o unpack, as ideias para que as crianças compreendam a matemática. Então, nesse momento, faz o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e explica para o aluno os conhecimentos matemáticos, desempacotando, tirando aquele nó da matemática, né? Aquela situação que os alunos têm dúvidas, dificuldades, está ali o professor para ajudá-lo, para apoiá-lo em todos os momentos. O conhecimento dos alunos é outro conhecimento essencial para o educador matemático. Saber como os alunos aprendem a matemática e conhecer diversas práticas de ensino que compõem a base para a formação de bons professores de educação matemática. E, por fim, o conhecimento das práticas de ensino, que é necessário o professor conheça o currículo, reflita sobre as tarefas e pense em ferramentas para o ensino. E durante o EMAI vocês vão perceber que terá todo esse ciclo. Nós traremos o conhecimento da matemática, estimularemos vocês a conhecerem cada vez mais os seus alunos e conhecerem as práticas de ensino, dialogando com o nosso currículo. Agora vamos ver os pilares da ação. Os pilares que nós vamos tratar agora é currículo, foco em habilidades essenciais, e recursos didáticos, materiais impressos e digitais. Observando as habilidades essenciais do primeiro bimestre do primeiro ano. Gostaria de ressaltar, antes de tudo, que nós temos aqui 2 habilidades da educação infantil. Observem aqui, essas 2 começam com EI, que é da educação infantil. E por que isso logo lá no primeiro ano? Para resgatarmos as habilidades, para trabalharmos, né, como se fosse um ciclo, uma espiral, onde sempre vai ser retomado e trabalhado as habilidades que vão sendo trazidas aí pelo currículo. Então, essas da educação infantil têm como objeto de conhecimento espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Temos também, no primeiro bimestre do primeiro ano, 4 habilidades referentes à unidade temática números, e traz diversos objetos de conhecimentos, como, por exemplo, reconhecimento de números no contexto diário, quantificação de elementos de uma coleção, leitura e escrita e comparação de números naturais e reta numérica. Em álgebra, temos uma habilidade no primeiro bimestre do primeiro ano, que trabalha como objeto de conhecimento padrões figurais e numéricos, investigação de regularidades ou padrões em sequência. Geometria, também temos uma habilidade. Como objeto de conhecimento, temos a localização de objetos e de pessoas no espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado. E na unidade temática de grandezas e medidas, temos 3 habilidades. Elas envolvem as medidas de tempo, unidades de medida de tempo, suas relações, o uso do calendário. E, por fim, probabilidade e estatística, também temos uma habilidade, com a leitura de tabelas e de gráficos em colunas simples. Agora, um exemplo de atividade para vocês do primeiro ano. Eu trouxe para vocês o material, uma parte do material do professor, né? Peguei e printei uma parte. Sempre no material do professor, nós temos sugestões de tempo, materiais, organização da turma,
habilidade. Então, a habilidade já está aqui, seria essa EF01MA02, que é contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos. Temos também as intervenções. Então, observem que há indicações para os professores, como, por exemplo, expor na sala de aula um quadro numérico de 0 a 99 e trabalhar esse quadro numérico com os alunos. E distribuir coleções de tampinhas para fazer a contagem. Agora, no segundo ano. No segundo ano, temos na unidade temática Números a retomada de 3 habilidades do primeiro ano. E, como objeto de conhecimento, temos a leitura, escrita e comparação de números naturais até 100, reta numérica, construção de fatos fundamentais da adição e da subtração. Esses são apenas alguns, temos mais objetos de conhecimentos lá. E na unidade temática Números são 8 habilidades. Na unidade temática Álgebra, temos uma habilidade que tem como objeto de conhecimento a construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas. Na unidade temática Geometria, nós temos uma habilidade que tem como objeto de conhecimento a localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referência e indicação de mudanças de direção e sentido. Em grandezas e medidas, temos como objeto de conhecimento de uma habilidade para o primeiro bimestre, medidas de tempo, intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas. Em probabilidade e estatística, temos também uma habilidade com objeto de conhecimento, análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano. Sempre eu estou deixando aqui no rodapé do nosso slide a fonte. E aí, clicando nesse link, vocês conseguem averiguar todas as habilidades de cada um dos bimestres. Aqui nós temos a aula 1 da sequência didática 1 do segundo ano. Os números no jogo de amarelinha. E aí, novamente, traz a sugestão da utilização do quadro numérico com os alunos. E nós temos as habilidades aqui na lateral também. No terceiro ano, nós temos 8 habilidades na unidade temática Números, sendo que dessas 8, 3 habilidades retomam as habilidades lá do segundo ano. Então, novamente, essa espiral, puxando as habilidades do ano anterior, né? E em geometria, nós temos 2 habilidades. Uma retomando uma habilidade que era lá do segundo ano, que é a EF02MA12, e a outra do terceiro ano também. E na unidade temática Álgebra, nós temos uma habilidade, e na habilidade, quer dizer, na unidade temática Grandezas e Medidas, nós temos 4 habilidades. E, por fim, probabilidade estatística, uma habilidade. Aqui na atividade do terceiro ano, novamente eles falam do quadro da Números, que é comparar e ordenar números naturais até a ordem da centena, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal. E há diversas orientações para os professores no desenvolvimento e intervenções, inclusive o modo de trazer boas perguntas para os alunos, para ir além da atividade. No quarto ano, temos aqui no primeiro bimestre que ele retoma uma habilidade da unidade temática Números, retoma também uma habilidade da unidade temática Álgebra, que eram do terceiro ano, né, são do terceiro ano, ele faz essa retomada. Então, na unidade temática Números temos 7 habilidades, e na unidade temática Álgebra, 2 habilidades.
Em geometria, 3 habilidades para o primeiro bimestre. Em grandezas e medidas, 1. Em probabilidade e estatística, mais 1. E aqui acho interessante ressaltar que no 4º ano nós temos aqui as tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas. Então, o conhecimento, ele vai se expandindo, né? Vocês viram que começou com probabilidade estatística com o gráfico de colunas, né? Agora temos o de dupla entrada. E a atividade do 4º ano, sempre trazendo aí o do professor para estimular mesmo vocês a analisarem o material do professor. Nós temos nessa atividade 2 habilidades sendo desenvolvidas e as intervenções. E aqui é muito interessante trazer para vocês que no desenvolvimento e intervenções temos a sugestão da utilização das fichas sobrepostas. Aqui eles falam, é possível propor a utilização das fichas sobrepostas. Isso vai colaborar com os alunos que ainda possuem essa dificuldade, né? E até mesmo para tornar nossa aula mais divertida. Quais alunos não gostam de utilizar a ficha sobreposta, né? Então, no material do professor, também tem a instrução para trabalhar o nome dos meses do primeiro semestre, porque eles perguntam aqui, e no primeiro semestre de 2020? Então, os alunos têm o conhecimento do que é o primeiro semestre e investigando, né, quais as palavras, os conceitos, os termos que os nossos alunos conhecem e quais precisa ainda aprofundar. Então, tem várias dicas no nosso material do professor. Bem, chegando aqui no 5º ano, na unidade temática números, nós temos 5 habilidades, retomando 2 aí, que eram do 4º ano, e o estímulo ao desenvolvimento das situações problema, né? Então, vocês vão observar que nos objetos de conhecimento tem aí situações problema, multiplicação e divisão, envolvendo números naturais e racionais, cuja representação decimal é finita por números naturais. E as situações problema da adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita. Nós falamos tanto, né, da matemática aplicada para a vida, que relaciona com o cotidiano do aluno, então aí está as situações problema, né? Não é o cálculo pelo cálculo, e sim tudo contextualizado, as situações problemas fazendo aí o aluno pensar, raciocinar em como resolver e desenvolver variadas estratégias, e o compartilhamento dessas estratégias, a mediação do professor, que é tão importante. Em álgebra, nós temos 2 habilidades. Uma, que é do 4º ano, nós estamos aí retomando, porque ela é base para a do 5º ano, onde nós trabalharemos as propriedades da igualdade e noção de equivalência. Na unidade temática grandezas e medidas, nós temos 2 habilidades também, uma do 4º ano e outra do 5º ano para ser trabalhada nesse primeiro bimestre, onde trabalhamos medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade. Em probabilidade e estatística, uma habilidade do 5º ano para o primeiro bimestre, com espaço amostral, análise de chances de eventos aleatórios, e em geometria, 2 habilidades do 5º ano, figuras geométricas planas, características, representações e ângulos. Aqui nós temos uma atividade do 5º ano, e nessa atividade, né, na aula 1 da sequência didática 1, temos orientações para o professor intervir nas atividades sem interferir no desempenho dos estudantes, né? Então, sem dar as dicas, explicar a atividade sem dar dicas para induzir o aluno. Então, como mediar essa atividade? Como ditar aos alunos? Que tem os números aqui, ó, tem a sugestão de números a serem ditados. 2021, 42.057, assim por diante. Aí a escrita por extenso também é estimulada e organizar em ordem
decrescente, né? E aí o aluno conhece esse termo, sempre fazer esse levantamento de conhecimentos prévios com os alunos, sempre que aparecer algum termo, utilizar sempre a linguagem matemática, mas perguntar para o aluno o que ele conhece sobre esse termo, que ele aprendeu em anos anteriores. Notem, professores, que no final da exposição da Tamires, ela traz ali no 5º ano do material Aprender Sempre, uma sugestão de um campo, né, de um emaranhado de números, onde os professores podem e devem fazer as avaliações, as sondagens numéricas, né, o tal ditado de números tão conhecido já entre nós. E é sobre justamente a avaliação, seja ela diagnóstica ou até mesmo formativa, que nós vamos abordar agora. Esse organograma da recuperação e aprofundamento da aprendizagem, ele vem abrindo para nós, em cada tema abordado, a importância de nos debruçarmos em cada um desses pilares para que se mantenha, ao mesmo tempo, a aprendizagem significativa de todas as unidades temáticas do ano em que a criança está estudando, bem como a retomada de habilidades e de conceitos que supostamente em 2020 não tenham sido atingidas, não tenham sido desenvolvidas. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, né? Primeiramente, da avaliação diagnóstica. Que importância tem essas avaliações na vida, seja dos alunos, ou seja, dos próprios professores? Então, quando nós falamos em avaliações, elas estão assumindo, na verdade, um papel estratégico para nós, professores, onde vem informar, trazer detalhes, trazer dados importantes, seja no início desse processo, seja no meio desse processo e também ao fim de um processo de ensino, os quais nós vamos ressaltar, observar as reais necessidades de aprendizagem de cada estudante. É lógico que dá um trabalho, tamanho, olhar para cada escrita, olhar para cada resolução de situação, problema que os nossos meninos e meninas vão fazer. Mas isso é essencial para que, de posse desses resultados, dessas análises, vocês, professores, possam construir bons planos de aula para atingir a necessidade real de cada um de seus estudantes. Bom, a importância ainda, né, abordando a importância ainda dessas avaliações, é que em um período tão complexo quanto o que estamos vivendo, tanto no ano passado como nesse ano, essas avaliações vão assumir um papel mais central ainda, né? Remotamente e presencialmente. Nós temos que pensar na turminha que está distante do dia a dia, da sala de aula, do convívio, e a gente tem que articular, né, avaliações que atinjam a essas crianças, de preferência sem interferência da família, bem como daqueles estudantes que estão indo já no presencial, na rotatividade que a escola já estipulou. Nós vamos ver que no programa de recuperação, essas avaliações contemplam uma série de estratégias robustas, né, e que vêm na perspectiva tanto diagnóstica como formativa, ao longo desse processo, com a aplicação de alguns instrumentos de forma mais frequente e rotineira. A exemplo disso, de novo, é o que a Tamires trouxe no final da exposição das habilidades do Aprender Sempre do 5º ano. Então, de tempos em tempos, nós, professores, devemos fazer sondagens para ver se aquilo que estamos oferecendo está, de fato, favorecendo a aprendizagem das crianças. Bem, vamos falar um pouquinho das provas impressas que logo, logo chegarão na nossa rede. Né? As provas, tanto de língua portuguesa como de matemática. Eu sei que essa é uma TPC exclusiva de EMAI, de matemática, mas nós temos que dizer que as provas da sondagem inicial chegarão, né, estão previstas para a primeira semana do mês de março. Então, nós não temos ainda em mãos, nem em arquivo digital e nem mesmo a prova física aqui na diretoria, para poder falar um pouquinho mais de perto desse instrumento, mas nós já estamos habituadas
a olhar para esses instrumentos de forma que elas vão trazer o foco todo voltado para as habilidades essenciais, sejam elas da língua portuguesa e da matemática, e ao mesmo tempo nós vamos ter agora a novidade, que são as devolutivas pedagógicas. Então, para que servirão essas devolutivas pedagógicas? Então, de novo, eu aplico uma sondagem, eu analiso os resultados dessa sondagem e, de posse desses resultados, eu vou potencializar o uso de diversos instrumentos, sejam tecnológicos, sejam materiais físicos que temos no nosso meio de trabalho, para que alavanquemos a aprendizagem dessas crianças, para que elas não fiquem na mesmice, para que novos desafios sejam dados a essas crianças. De que maneira? Construindo boas aulas, apoiando-se no Aprender Sempre 2021, no Currículo Paulista, que está aí disponível e disponibilizando todas as habilidades no Currículo em Ação, que logo, logo chegará para nós como um aporte, como um apoio, para que todas essas aulas sejam mais ricas do que já vêm sendo realizadas e projetadas para as crianças. Bem, de verdade, por que fazer sondagens? De alguma maneira, eu já acabei abordando a resposta dessa pergunta. Mas, enfim, por que é tão importante fazer sondagens ao longo do ano? Seja ela a sondagem inicial, seja ela no meio de toda a aprendizagem que as crianças estão se desenvolvendo, e seja ela ao final de algum percurso. Nós vamos, então, observar que o fato de fazer sondagens traz para nós o conhecimento das hipóteses que essas crianças e esses estudantes possam ter a respeito, aqui especificamente, da escrita de números, por exemplo, ou também na resolução de situações problema, observando as suas estratégias pessoais, se eles desenham, em que apoio eles se utilizam para poder resolver aquela situação problema, ou se já tem um cálculo mental desenvolvido, ou o próprio cálculo escrito, se está de maneira correta colocado ali no papel, enfim. Nós, professores, temos que olhar para essas sondagens de maneira que valorizemos os saberes das crianças. Alguma coisa eles têm já de conhecimento, porque eles não são uma tábula rasa. Eles não vêm de casa, primeiro ano principalmente, sem conhecimento algum matemático. Eles sabem sim, conhecem sim os números de 1 a 10, por exemplo, porque eles têm 10 dedos, porque eles fazem aniversário todos os anos, né? Tem número da casa para se olhar, tem número do telefone para lidar no dia a dia, as medidas estão em todos os cantos, enfim. Tem muita coisa que eles já trazem e nós temos que olhar para esses saberes com um olhar de lince, né? Com um olhar de ampliar esse conhecimento que eles estão demonstrando dentro da escola e ampliando cada vez mais para que na sociedade eles sejam pessoas ativas, sejam pessoas críticas, sejam pessoas elucidadas. Mas também nós fazemos as sondagens para que, num dado momento, ela se torne um importante instrumento para que eu planeje as aulas, planeje as sequências didáticas que eu vou oferecer, para que eu olhe para aquele material que está disponível e está sendo oferecido e eu possa acompanhar a evolução de avanço desses meninos e meninas. Enfim, nós temos que olhar para os resultados, né, realizar boas sondagens, olhar para os resultados e, a partir daí, construir boas aulas para atingir a necessidade real de cada uma das nossas crianças. Nós trouxemos para vocês um exemplo de como analisar uma escrita numérica de uma criança que foi um dia colocada para fazer essa sondagem que a gente já conhece, que a gente já se utiliza no dia a dia. Bem, é uma menina, ela é chamada Raíssa, e os números que foram ditados a ela são o 800, 60, 4.038, 74, 2.591, 740, 325 e 8.000. E vocês podem pensar, meu Deus,
A menina Raíssa tem só 6 anos. A menina Raíssa está no 1º ano. A menina Raíssa foi colocada de frente a esses números tão grandes, a essa constituição numérica com tantos algarismos, e está correto isso? Será que eu não vou assustar a menina e os seus demais colegas que foram convidados a escrever esses números? Não, pelo contrário, nós temos que desafiá-los para ver em que ponto estão de conhecimento de escrita numérica e de onde eu vou partir para desafiá-los cada vez que eles me mostrem, me demonstrem aquele conhecimento já constituído, já construído. Então, para fazer análise de uma escrita numérica das nossas crianças, nós temos que olhar para cada escrita e atribuir significado. Observar quais conhecimentos as crianças já têm, quais saberes ela possui diante da escrita de cada número. Então, vejam, Raíssa, ao ser convidada a escrever o número 800, a gente percebe que ela acertou. Isso para nós é um ganho, isso para nós é uma coisa muito gratificante. Quando ela foi escrever o número 60, e lembrando, gente, muitas vezes na sala de aula, tão tumultuada, né, com tantos alunos, quando estamos no período normal, né, sem ter agora esse percentual de crianças indo de tempos em tempos na escola, as crianças podem não ouvir corretamente o número ditado. E é por isso que a gente sempre fala 2 vezes o número, né? Eu vou dizer a primeira vez e logo depois eu vou repetir. E outra coisa, para fazer uma análise de escritas, seja ela de escrita de palavras ou escritas numéricas, o ideal seríamos ter a Raíssa aqui do lado, as crianças aqui do nosso lado, para que ao mesmo tempo em que eu olho para a escrita dela, eu questione no sentido de que, o que é que você escreveu aqui? Qual número mesmo eu ditei para você? Era de fato essa escrita que você queria colocar? Né? E nessa conversa, nesse diálogo, a criança já vai refletindo sobre a sua escrita. Da mesma maneira da língua portuguesa, que ela quer mudar a letra, ela quer, se ela estivesse com o alfabeto móvel, por exemplo, ela já quer trocar a letrinha. Com os números, é a mesma conversa. Mas nós estamos aqui observando que, e hipotetizando, né, melhor dizendo, que se para 800, que é um número composto de 3 algarismos, Raíssa acertou, quando ela vai escrever o 60, ela teve uma derrapada ali, né? Então ela escreve acrescentando um 0 a mais e transformando o número de 60 para 600. Mas vejam, não é que ela errou a escrita numérica. De fato, ela errou, era 60, mas ela botou 600. Mas qual é a análise que o professor tem que fazer? Tem que olhar se ele começou com o número 6, se ele terminou com o número 0. Então, é muito parecido com a escrita de palavras, novamente repetitivo aqui. Mas nós temos que olhar que a criança possui saberes na escrita desse número 60. Ela usou aí um 0 a mais, que é chamado coringa, né? Coringa pode ser esse 0 a mais, pode ser uma figura, uma estrela, ou um sinal, uma interrogação. Eles se apoiam em outros símbolos, para que quando não tem a certeza da escrita daquele número que foi ditado, ele utilize desse coringa, né? Na maioria das vezes é o número 0 que vai compondo aí o número sem a certeza da escrita. Eles sempre falam, esse eu não sei. Mas aí a gente, né, estimula, desafia e convida. Escreva do seu jeito, escreva o que você onde eles vão se ancorando aí nos tais coringas, tá certo? Mas, enfim, tem saberes aí no número 60. Quando a professora dita 4.038, vejam que também é um número grande, já está na casa do milhar, o que a Raíssa faz? Então, ela inicia de uma forma correta, com o número 4, né? Mas ela insere o 3, o 30, mas tem dúvidas e acaba utilizando outros números que são o 0 e o 1 para indicar que é 1000, número grande. Então ela já identificou que toda vez que alguém fala em 4.000 e alguma coisa, 1.000 e pouco, 2.000 e alguma coisa, 1000 é número grande. E número grande precisa de muitos algarismos. Ela vai se basear no
0 de novo. Então, ela acrescenta, né, outros números aí, mas, de novo, tem saberes na escrita da Raíssa. Trazendo ainda a análise da garota, né? Olhando para o próximo número, nós vamos ver que ela vai escrever para 74, né, que é um número que a gente pensa assim, puxa vida, 74 vem antes do 800. 800 ela acertou e o 74 não. Mas vejam, todos os números com dezenas cheias são marcos numéricos que as crianças aprendem com muita rapidez. Por isso que contar de 10 em 10, de 100 em 100, poderia ser uma atividade habitual, né, uma atividade corriqueira na escola. Porque eles vão se apoiando nesses números também para poder escrever outros números no intervalo de dezenas cheias, ou de centenas cheias, ou de milhares cheias. Então, vejam que agora, para escrever 74, parece-nos, né, a gente está hipotetizando, que Raíssa teve dúvidas quanto ao início. Então, era 74, ela pode ter ouvido 64, então a gente não sabe o que aconteceu lá, porque a gente não conhece a Raíssa, né? Mas ela ousa, né? Ela coloca um 7 invertido ali, que não é problema de vista, não é problema intelectual, não é deficiência. Então, ela usa um 7 invertido, um 7 espelhado, né? Que é apenas uma convenção que ela ainda não se apropriou, ou, melhor dizendo, ora ela faz o 7 correto e ora ela inverte esse 7, né? Mas ela termina com o 4. Então, tem bastante saberes aí envolvido nesse número 74, apesar de ele estar numa Constituição que traz para nós a escrita 60.704, né? Mas tem saberes da Raíssa envolvido nessa escrita do número 74. Quando a gente olha para o 2591, a gente vê que também ela inicia e termina com números que fazem parte dessa constituição numérica, mas ela utiliza novamente os tais coringas, né, que é uma quantidade até exagerada de zeros aí, para situações onde ela não tem certeza da escrita. Então, vejam, 2.000, ela já imagina que é um número grande, 500, também é uma coisa grande, né? Então, ela vai colocando números aí, não é aleatoriamente, a gente pode até pensar assim, mas não é. Então, como essa criança pensa, isso tem que ser dialogado, porque é isso que nos interessa para alavancar essa aprendizagem de constituição numérica para as crianças. Vemos ainda que para escrever o número 325, o número 8.000, né? Ela faz alguns ajustes ainda. Lá para 740, a gente olha que ela também se apoiou, né, nesses números intermediários aí, no 0, principalmente, que é o coringa, já citado, e o 8.000 pode ser algo muito novo para ela, né? É um número grande, uma magnitude grande também de grandeza. Ela não tem certeza da escrita, mas ela sabe que é 1.000. E 1.000, ela põe 0 e ela põe inclusive o 1 do 1.000. Então vejam que, com análises desse tipo, análises reconhecendo os saberes e não defeitos, e não os tais erros construtivos, né, que a gente pode também encarar como um erro construtivo, nós vamos, enquanto professores, levantando esses saberes para poder nortear a aprendizagem da criança para a constituição correta do número. Como a Camille já citou anteriormente, a ficha sobreposta é um grande material que traz uma riqueza na constituição numérica. Então, num dado momento, o professor pode oferecer as fichas sobrepostas para a criança, para que ele entenda a constituição do número, que ele tem como particularidade uma fala aditiva, né? Se eu substituir tudo isso por palavras, eu escrevo, por exemplo, 4.038. Então, tem 4.000, tem 30 e tem 8. Esse é só um exemplo. Quando se junta tudo, ao invés de 3 números, né, separadamente falados, eles se juntam, né, adicionam-se e expõe-se apenas um número formado. Enfim, nós vamos olhar
para a sondagem, então, buscando os saberes das crianças, né? Buscando o que eles têm a nos colocar para que a gente possa dar continuidade de posse do material e de posse de tantos outros jogos e instrumentos que modifiquem essa escrita da menina para uma escrita correta. Mas, o que é sondagem? Então, a sondagem se resume, né, a grosso modo dizendo, que é uma atividade que envolve, no primeiro momento, a produção espontânea da criança. Ela escreve do jeito que ela sabe, ela escreve do jeito que ela quer. É composta, na maioria das vezes, de uma lista de números. Então, vejam, nós estamos falando da sondagem numérica, né? A sondagem, o ditado de números. Esses números não são aleatórios, são números compostos por números opacos, números transparentes, números familiares frequentes, números que dão algum indício que a criança possa se remeter à memória e trazer à tona a sua escrita. Também dentro da sondagem, nós já nos deparamos em anteriores edições que vem um bojo de situações-problema envolvendo campo aditivo para os menores, campo aditivo e campo multiplicativo para os maiores, né? E todas aquelas ideias que o pesquisador Gerard Verneau traz para nós na sua pesquisa, nos seus estudos. Então, de posse, né, desses resultados e ainda sondagens que também já oferecemos às crianças, trazendo outras unidades temáticas, outros objetos de conhecimento, como a geometria, as grandezas e medidas, a probabilidade e a estatística, e agora, né, desde 2020, a álgebra, elas vêm compondo a sondagem de matemática. Então, os critérios que a gente vai fazer ali, depois da aplicação, tem que ser sempre olhando para os saberes das crianças, o que tem de bom ali. E os percalços, né, os tropeços das crianças vão nos servir para que alavanquemos essa habilidade que ela ainda não adquiriu e, de melhor maneira, utilizarmos o material que está sendo oferecido, tanto o Aprender Sempre, como o currículo em ação. A observação diária também se faz necessária, né? Seja ela remota, ou seja ela presencial, nós precisamos olhar para as produções das crianças no cotidiano, nas sequências de atividades, mas olhar com um olhar avaliativo, né? Olhar não no aspecto da punição. Então, a cada produção das crianças, mesmo não sendo estas divulgadas como avaliação, como provinha, nós temos que olhar para uma folha, vamos olhar para o próprio material, para o livro didático, né? Para essas sequências que eles vão desenvolvendo, nós temos que olhar com esse olhar avaliativo. Então, no dia a dia também se faz necessária a avaliação constante, a avaliação corriqueira que o professor realiza. Bom, sobre a sondagem inicial, né, essa sondagem sobre os números principalmente e as produções que elas envolvem cálculos, né, nas situações problema, a gente espera que a sondagem que vai chegar aborde, né, esse bojo que as crianças já vêm desenvolvendo ao longo aí, desde o primeiro ano até o quinto ano, e a gente espera que nas avaliações formativas a gente tenha agora também ganhos, e onde a Tamires vai trazer para vocês uma novidade, né? A mesma novidade que a gente está trazendo na sondagem inicial, a Tamires vai expor um pouquinho o que a sondagem formativa, essa sondagem no processo, vai trazer também para nós. Então, vamos lá, diante da exposição sobre o que é a sondagem, toda a explicação que a Lucimara fez com tanto carinho para a gente, vamos pensar nas avaliações formativas. Apenas antes, gostaria de trazer uma experiência. Nós participamos de alguns planejamentos, e enquanto a Lucimara falava para a gente da avaliação diagnóstica e da sondagem e sua importância, eu lembrei de ter escutado num planejamento assim:
um professor disse o quanto ele estava ansioso para fazer essa sondagem, porque apesar dele já ter conhecido a turma dele no ano anterior, e esse ano ter pego a mesma turma, ele já conhecia a turma do quarto, e esse ano pegou a turma do quinto. Ele disse que como os alunos estavam nesse processo da educação mediada pelas tecnologias, muitas vezes as famílias ajudavam, e alguns alunos não tinham ninguém para ajudar. Então, qual é o conhecimento desse aluno? O que esse aluno consegue realmente fazer com autonomia? É nessa hora, por meio desse ensino híbrido que estamos, né, com o aluno lá na nossa sala, que nós conseguimos observar o que ele realmente está escrevendo, como ele está solucionando essa situação, problema, e quais as dúvidas que eles têm, porque ele vai ter esse contato com o professor mesmo, né, já perguntando, tirando as dúvidas e até mesmo diminuindo alguns receios do aluno, né, aquela vergonha de perguntar e o coleguinha ver na aula ao vivo, né, ou do pai comentar, como você não sabe, algumas famílias cobram, né, e também vem a questão cultural, porque a avaliação, ela não é para punir, ela é para nortear, ela é para trazer informações que vai nos ajudar a guiar nosso trabalho. Então, aqui sobre as avaliações formativas. Nós continuamos a ter as avaliações processuais, a AP, que são provas ao final de cada bimestre, com itens calibrados. O que eu quero dizer aqui com itens calibrados? A AP vai estar bem relacionada com todas as habilidades do bimestre. Habilidades que têm base também nas habilidades da nossa prova Brasil, do SAEB, né? E sempre após a AP, nós teremos devolutivas pedagógicas para apoiar os professores. E onde estarão essas devolutivas pedagógicas? Lá no CAED, dentro da nossa Secretaria Digital, lá no Pedagógico, no CAED, vocês como professores entram, né, e observam qual foi a habilidade que a minha turma teve maior dificuldade, qual foi a habilidade que ficou em defasagem. E aí, eu já posso clicar, ver o que descreve essa habilidade, ver as atividades que os alunos tiveram dúvida, analisar, observar bem os detalhes, porque esse é o sentido da avaliação, ter essa devolutiva, esse feedback e ou corrigir rumos, né, ou repensar, trazer novas formas, né. E a sondagem para acompanhar o processo de alfabetização, para a identificação das hipóteses de escrita e planejamento de estratégias pedagógicas adequadas a cada uma das hipóteses. Então, como vimos com a Lucimara, a sondagem dos números, né? Muitas vezes nós falamos de sondagens e primeiro nós pensamos na sondagem de escrita, mas também tem a sondagem de escrita dos números, a sondagem da matemática. Bem, e comentando com vocês, explorem o CAED. Está ainda aberto o processo para quem quiser fazer o curso ou a formação do CAED. Né? Então, deem uma observada, porque ele traz muitas informações boas para nós. Agora, sobre as avaliações formativas. Nós temos aí, exposto nesse quadro, 3 tipos de avaliação. A diagnóstica, a formativa e a somativa. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. A diagnóstica, quando ela é aplicada? No início de cada nova etapa e durante todo o ano, né? Então, como a Lucimara comentou conosco, né, a importância da diagnóstica. E para quê? Para oferecer essa retroalimentação para o professor, apropriar-se dos conhecimentos prévios dos estudantes. Então, ter esse norte, esse ponto de partida, aonde nós iremos partir. Consiste em determinar nível de conhecimento e de habilidade do estudante. Em seguida, nós temos o tipo de avaliação formativa, que ocorre durante todo o ano, para selecionar ações corretivas, que nem nós falamos lá da AP. Aplicou a AP,
Mas para quê? Né? Para que essa aplicação? Para observar quais as habilidades que estavam em defasagem e já ir pensando em ações corretivas e ir trabalhando de modo que a recuperação seja sempre contínua para o nosso aluno. Consiste em oferecer retroalimentação ao estudante, porque o estudante precisa disso, né? Muitas vezes nós falamos, eu estou quase terminando o meu livro. Nós, professores, estamos. E o nosso estudante? Será que ele não está com dúvida lá na unidade 1, lá na aula atividade 1, né? Então, essa retroalimentação, vamos retomar. E aí, como retomar? Podemos pegar atividades do modelo que está no Aprender Sempre, no modelo que está no EMAI, né, e trazendo para o aluno outras atividades no mesmo modelo, até para retomar esses pontos que os alunos podem ter dúvidas. E reforçar, recuperar essas habilidades em defasagem sempre com a avaliação formativa. A somativa ocorre após trabalhar cada assunto ou etapa, quando nós finalizamos esse assunto, finalizamos essa etapa. E para quê? Para aprovar ou reprovar. E consiste em classificar o estudante. Aqui, nós podemos compreender também por que tantos pais, né, tantas famílias, eles fazem assim para apoiar os seus filhos, apoiar nossos estudantes. Eles tentaram dar um apoio no ano passado em algumas avaliações. Isso foi o que alguns professores nos relataram. Mas por quê? Porque na época deles, no ensino mais tradicional, né, a gente sabe que era mais aplicado a avaliação somativa, com um foco em aprovar ou reprovar. Esses 3 tipos de avaliações, é interessante até comentar com as famílias, em uma oportunidade que vocês tiverem, para mostrar que a avaliação vai para além da aprovação ou reprovação, mas uma forma de verificar se o estudante apropriou-se das habilidades e nortear o trabalho do professor. É como ir num médico, né? Ele vai verificar nossas queixas, nossas dores, observar, fazer os exames para nortear o tratamento. Então, vamos lá. Sobre as avaliações formativas, né? Ao avaliar nosso estudante, no decorrer de nossa prática docente, também estamos avaliando nosso próprio ensino. Então, por que tantos estudantes foram bem? Então, é sinal que você trabalhou muito bem esse conteúdo. E o inverso também, né? E aí, nós mesmos observamos nossas habilidades e nossas fragilidades. E podemos dialogar com a equipe da escola para um ir dando apoio para o outro. Porque é realmente um trabalho em equipe. Avaliar é ter um norte para corrigir caminhos ao longo do processo. Mas é muito importante. Como é o momento da avaliação? O aluno precisa se sentir bem, né? Vamos ter essa empatia, nos colocar no lugar do aluno. Quando a gente chega numa prova e está todo mundo muito tenso, sem muitas informações, aquele clima que gera ansiedade, nervosismo, nosso desempenho cai. Então, vamos pensar aqui, né? Sempre é necessário que a postura do professor, ao aplicar uma avaliação, tanto interna quanto externa aos alunos, seja calma. E que o docente estude as orientações dos manuais. No caso da AP, nós sempre temos na intranet as orientações do professor, né? Então, aqui, nunca, né, dar ênfase em termos ou palavras na leitura das situações problemas que induzem, né, o aluno a uma resposta. Por exemplo, eu vou ler uma situação problema e eu falo, Lucimara tem 5 balas. Tamires tem 2 a menos que Lucimara. Aí, já enfatizei o a menos. Então, meu aluno vai ficar pescando isso. E o aluno consegue fazer com autonomia? Ou aquelas situações que confundem o aluno, né? Então, fazer a leitura de uma forma que não dê ênfase. E tentar, né, ver o que o aluno consegue fazer com autonomia, né? E observar durante essa atividade como eles estão fazendo, né? Observar até mesmo as dúvidas dos estudantes. Às vezes eles estão fazendo uma prova, ou uma avaliação formativa,
levanta a mão e tiram alguma dúvida sobre algum termo, por exemplo, né? Uma situação, por exemplo, envolvendo aí a geometria, o aluno levanta a mão e pergunta: o que seria o perímetro, né? Então, vocês vão observando quais itens da linguagem matemática teve lacunas, gerou dúvidas aí para os nossos alunos. E se logo de início o meu aluno errar nas avaliações, o que eu vou fazer com esse erro dos meus alunos, né? Então, vamos compreender que o erro como algo construtivo, quer saber que essa é uma forma provisória de saber, né? Nós sempre estamos em constante aprendizado, o conhecimento é inacabado e está em constante progresso. Foi com base nessas ideias que Abraão, 2012, descreveu o erro construtivo. Sob a ótica vigotskiana, né, de Vygotsky, esse autor explica que esse erro sempre fica dentro da zona proximal de desenvolvimento. Então, olha aí, a zona proximal de desenvolvimento, a necessidade de alguém que tem um pouco a mais de conhecimento, de alguém que tem um pouco a mais de experiência, sentar dialogar com o aluno, a interação entre os pares, né? Aí vocês vão pensar, nossa, nesse período que está tão complicado, a pandemia, é meio perigoso colocar em dupla. Sim, sempre mantenham um afastamento, 1,5 metro, tudo certinho. Só que de conversar com o aluno, de dialogar ou de fazer aquela roda de conversa respeitando o distanciamento ou o compartilhamento de estratégias, nós conseguimos aí com que o aluno atinja o seu objetivo. Então, porém, é imprescindível ressaltar o que Abraão 2012 indica no sentido de que nem todos os erros podem ser denominados de construtivos. Há o erro conceitual, que é quando o aluno erra por não compreender bem ainda determinada palavra ou conceito. Posso trazer, por exemplo, algo que aconteceu em nossas últimas AP. Quando se fala, vamos verificar o contorno desta figura, os alunos observam e conseguem calcular o contorno. Em alguns momentos, quando a questão pede o perímetro, o aluno se confunde, né? Então, é algum conceito que ficou, uma palavra que precisava ser trabalhada. E aí eu trago também a importância de sempre utilizar a linguagem matemática. Durante a aula, eu posso falar que o perímetro é o contorno, mas sempre trazer essa palavra, o perímetro, a adição, a subtração, né, a área, e trazer todos os termos referentes, né, à matemática. Quando eu falo do erro relativo, né, a dificuldade na interpretação seria esse erro relativo. E temos também o erro por distração, né, aquele momento que a criança faz e aí o professor fala, olha, lê de novo com mais calma. Esse ler de novo com mais calma é muito importante também. E no decorrer dessa pesquisa, nós buscávamos distinguir o tipo de erro que a criança cometia, né? Então, da pesquisa aqui de Abraão, sempre observar o erro, mas sem punir o aluno, mas mediando o processo de compreensão e favorecendo sua aprendizagem. Ao observar o tipo de erro, nós temos alguns tipos de orientações. Por exemplo, erro conceitual, eu sei que eu vou precisar trabalhar ainda mais essa linguagem matemática ou conceitos da matemática. O erro relativo é uma questão de interpretação. Então, essa leitura da situação, problema, por exemplo. E o erro por distração é aquela situação em que nós temos que pedir para o aluno ter o foco naquela atividade, né? E aí nós temos também o erro como uma forma construtiva, sempre retomando essas habilidades que ficaram aí para em defasagem com alguma dificuldade, né? Não deixar nenhum aluno para trás. Então, vamos lá. Após avaliar ou aplicar uma atividade, qual que é a importância do feedback ou da devolutiva, né? Segundo a Maria Isabel Ortigão, que é a professora da Federal do Rio de Janeiro, que fez uma formação para nós no ano passado, com parceria aí com a equipe da Escola Tomás Alves,
nós tivemos esse bate-papo sobre avaliação, né, que ocorreu em novembro de 2020. E ela sempre ressaltou que o feedback é uma etapa essencial. Ela traz aí uma autora. Fernandes, 2016, afirma que o feedback rico, significativo, útil, faz parte da comunicação entre estudantes e professores, sendo essencial para o desenvolvimento do processo ensino, aprendizagem e avaliação, por meio daquilo que escutam ou leem. Os estudantes podem identificar seus avanços e quais trajetórias precisam percorrer. O professor, por sua vez, também poderá perceber as modificações que necessita fazer para proporcionar um melhor ensino, de modo a mais bem atender às necessidades de seus alunos. O feedback, portanto, não pode ser configurado como uma simples informação, e sim como uma comunicação pensada, estruturada de acordo com a situação de cada aluno, estabelecida em tempo hábil, de modo a proporcionar a eles oportunidades de melhoria das aprendizagens e da autoestima, de superação de dificuldades e de percepção de possíveis erros, né, Lucena, 2018. Aqui é bem interessante mostrar a questão da autorregulação. Quando eu dou meu feedback ao aluno, minha devolutiva ao aluno, ele percebe quais são suas maiores dificuldades e também quais são suas maiores habilidades, o que ele já consegue atingir. E ele começa a ter o desenvolvimento dessa autorregulação, perceber que em algum momento ele vai ter que estudar mais, aplicar mais em determinados pontos para se desenvolver, né? E até motiva o aluno, é muito bom fazer uma atividade e receber um feedback, uma devolutiva. Bem, agora vamos lá com a Lucimara trazendo um pouquinho sobre a estrutura das ATPCs de EMAI. Nós já estamos chegando ao final dessa ATPC, não poderíamos deixar de falar sobre o agrupamento, né, que esse ano nós estamos submetidos a participar. Na verdade, são 2 agrupamentos, né, que a SEDUC definiu como uma melhor organização para essas estruturas das ATPCs, sejam elas de EMAI ou sejam as ATPCs gerais. Bem, o nosso foco aqui é a ATPC de EMAI. Vejam que na semana A nada muda, a ATPC de EMAI continua sendo responsabilidade da escola, então todas as vezes que forem semanas a escola realiza as 2 pautas de ATPC de EMAI. No entanto, a mudança vai sempre ocorrer no sentido das ATPCs gerais. Então, nessa semana A, fica tudo a critério da escola, tanto as 2 ATPCs de EMAI como as 2 ATPCs gerais. Mas, olhando ainda para a semana A, no segundo agrupamento, ainda a unidade escolar fica responsável pela formação de EMAI, só que a EFAP é quem vai realizar o desenvolvimento das 2 ATPCs, trazendo temas importantes a serem discutidos, tanto da língua portuguesa como da matemática, lá naqueles canais no centro de mídias, né? Então, do 1º ao 5º ano, sempre tendo um especialista para conversar conosco. Então, a diferença vai ser agora, em relação ao 1º e ao 2º agrupamento, mas em relação às ATPCs gerais, e não nas de EMAI, tá certo? Bem, voltando a falar do 1º e do 2º agrupamentos, enquanto for semana B, a gente observa que na semana B, a EFAP é quem vai realizar as ATPCs de EMAI. Então, fica a critério da EFAP trazer temas importantes dentro dos conceitos matemáticos, mas de forma abrangente, porque ela abraça, né, o estado todo. Então, ela vem trazendo temas importantes para que professores se sintam mais à vontade, mais seguros, para poder construir os seus planos de aula e, enfim, ensinar matemática de um jeito mais prazeroso, mas principalmente de um jeito mais significativo. Nesse momento da semana B, a EFAP vai fazer também uma formação na ATPC geral e o outro momento da ATPC vai ficar com a unidade escolar.
E isso lembrando, tanto no primeiro ou no segundo agrupamento, na semana B. Então, por isso a gente tem que ter um calendário aí para poder rabiscar e não se perder nesses agrupamentos e nessas semanas, ok? Olhando agora para a semana C, a gente vai notar que tanto para o primeiro como para o segundo agrupamentos, as ATPCs de EMAI serão desenvolvidas, oferecidas por nós da DE. Ora eu e a Tamires, ora eu e Dilma, ora eu e Angélica, ora Tamires e Angélica, ora Tamires e Dilma. Nós vamos sempre estar aparceiradas para trazer para vocês um pouco mais de matemática, um pouco mais de textos significativos também, teóricos, que embasam, né, o currículo paulista e todo o material que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo adotou para trabalho em 2020 e 2021. Também aqui a gente destaca que nas ATPC gerais, a EFAP vai ficar com 50 minutos dentro daqueles canais do primeiro ao quinto ano no centro de mídias, e os outros 50 minutos da semana C fica a cargo do desdobramento da pauta na própria unidade escolar, com pauta escrita pelo professor coordenador da escola. Tá certo, gente? Então, eu sugiro aqui que a gente se aproprie de um documento intitulado a atualização de atividades relacionadas às ATPCs e às formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento, que foi disparado por São Paulo no dia 5 de fevereiro deste ano, no nosso e-mail institucional. É bom que, diariamente, todos nós, PCNPs, professores coordenadores, professores, abram o e-mail @professor, que é aquele do Office, né? Office 365. Então, quem ainda não abre ou quem não sabe o caminho para abrir, peça informação ao seu professor coordenador, porque todos esses documentos são muito importantes para uma leitura, uma apreciação, uma discussão, e eles estão constantemente sendo enviados nesse e-mail @professor de cada um de nós, que é aquele e-mail que está disponibilizado, inclusive, na Secretaria Escolar Digital, quando abrimos aquele espaço, né, para fazermos inserções ou para fazermos buscas. O nosso e-mail institucional está escrito na base superior, no canto direito da Secretaria Escolar Digital, da SED. Então, deem uma olhadinha no e-mail institucional de vocês, se apropriem desse comunicado, ele é importante e é ele quem está trazendo esses quadros da estruturação das nossas futuras ATPCs. Agora, a Tamires vai falar um pouquinho sobre os recursos disponíveis e a gente vai encerrar a nossa formação de hoje. Eu agradeço a explicação da Lucimara sobre as semanas e agora vamos falar dos recursos disponíveis. Aqui nesse link nós temos todo o currículo em ação dos anos iniciais. Nesse link também nós temos o Aprender Sempre dos anos iniciais de todos os anos, né, tanto do aluno quanto do professor, em PDF, é só ir no link, clicar e baixar em PDF. Nós temos também aí como recursos disponíveis a Dragon Learning, que é uma plataforma com atividades de matemática de modo gamificado, muito divertido para os nossos alunos, e o Centro de Mídias, né, que tem tanto no aplicativo quanto no canal 10.2 da TV Univesp. Esses são os nossas referências bibliográficas. E só para concluir, né, tudo vai estar na descrição desse vídeo no YouTube em um drive, tanto o documento citado pela Lucimara, quanto o PPT que nós apresentamos aqui, vai estar lá na descrição do vídeo. E teremos também um Forms, que contará com a nossa lista de presença e com uma questãozinha só para sabermos um pouco, tá bom? É importante responder o Forms após assistir esse vídeo. Vamos lá. Sim. Muito obrigada pela participação de todos. Agradeço muito a parceria da Lucimara também. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até uma próxima ATPC de mais, pela realização da Diretoria de Ensino no Campinas Leste. Até lá. Até mais.